Buenas a todos. Eu sou Guilherme Koblinski e essa é a primeira aula do curso de V-Ray, um curso básico de princípios do fotorrealismo. Na primeira aula a gente vai trabalhar com a organização da modelagem, a interface do V-Ray. Depois, na segunda aula, as câmeras, o enquadramento. Na sequência, iluminação, a sunlight. Depois, materiais, biblioteca de materiais. E aí, o render final. Trabalhando com enquadramento, tamanho da imagem e finalizando com imagens em 360 graus, planos de corte, secções e finalizando com pós-produção. Vamos lá? Lá em cima em visualizar, clique em barra de ferramentas para verificar as ferramentas úteis aqui. Temos aqui camadas, não precisa usar os layers, né? Está aqui ativo. Tem aqui conjunto de grade de ferramentas, né? O Large Toolset, que é esse cara aqui. Depois estilos, muito útil. Exibições. Lá no fim, ativo então o V-Ray. Aqui encontramos o editor, o Vzão aqui, para depois a gente vai começar por ele. Na sequência, lights e objects. Aqui. Ok, vamos lá. Clicando em fechar, eu vou acionar o V-Ray, verificar se está funcionando. Nosso primeiro passo, então, é clicar na engrenagem. Vejam que ele começa, então, com um processo em render progressivo. Vamos falar sobre isso. Está aqui uma qualidade média. Eu vou clicar nessa chaleirinha aqui. É o render com V-Ray. Veja que se você clica nessa flechinha, ele abre a possibilidade, por exemplo, para fazer o render interactivo, que eu poderia também ativar por aqui. Daqui a pouco eu falo sobre isso. Só dar um clique, então, na chaleirinha. Olha lá. Ele já começa, então, com uma luz do céu. Uma luz ali desse céu que verificamos uma penumbra aqui. Clicando em Environment, vemos que temos uma background. Essa luz do céu que eu comentei, nada mais é do que uma força, uma intensidade, que estamos com uma intensidade de um mapa. Aqui nesse tabuleiro aqui, nesses quadradinhos, temos um mapa. Dando um clique, ele abre o mapa do Sky, da Sunlight. E aqui temos uma configuração, uma dependência de uma iluminação da background através de configurações de um sol. E temos aqui o processo do Sky com algumas configurações. Vou dar um back, clicando aqui embaixo. Veja então que temos uma background ativa. Se eu desabilito a imagem, ó, percebeu que eu desabilitei então este canal, esta imagem que depende de um cálculo da Sky, da Sunlight. Esse background então da cor preta está valendo com uma intensidade 1. Se eu renderizo agora, olha lá. Temos uma intensidade, então consigo ver. Mas o fundo é preto. Ok, verificaram isso, está tudo certo. Se eu habilito, vou renderizar. Certo? Para que você perceba as sombras, eu posso colocar um objeto
o Infinite Plane Invariant Objects. Veja lá, dá um clique e eu posso colocar, por exemplo, bem nesse 0,0 ponto de origem, ok? Dando um clique, coloquei o plano infinito. Vou renderizar. Olha só a sombra, né? Temos agora um piso infinito. Vou dar um stop, percebam que tem um stop aqui. Quando você renderiza, então, aparece... Vou mudar a posição para que você perceba... Quando você renderiza, então aparece o frame buffer, né? Esse frame buffer, essa janelinha, mostra então lá em cima. Ele já parou o render, acabou, né? Mostra o stop, então se já está vermelhinho, está renderizando ainda. Você tem alguns recursos bem interessantes aqui em cima. O princípio aqui, então, salvar uma imagem, você pode dar um clique apenas e ele pede para salvar a imagem. Ou você pode clicar e segurar e arrastar até colocar essa segunda opção. Você consegue salvar a imagem e outros elementos. Nesse primeiro momento temos dois elementos, o RGB Color e o Alpha. Ok? O Alpha é a máscara, né, do fundo. Então, para salvar esses dois canais, o RGB Color e o Alpha, você deve então segurar e clicar no botão do meio. Ok? Vamos lá. Fechar a janelinha. Fechar aqui também. Reconhecendo então o Environment. Também reconhecendo o Render. Está em modo Progressive. Você está vendo aqueles pontinhos. Os renders parecem umas bolinhas, né? Uns pontinhos. Ó. Ok. Vou dar um stop. Vou fechar a janelinha. O que acontece é que no Progressive, quando você começa a renderizar, você deve aguardar, né, até você achar interessante a imagem. Você pode até dar um stop antes de terminar o render, propriamente dito. É uma grande vantagem do Progressive. Porém, você não consegue orbitar e ficar trocando cores de objetos enquanto ele renderiza. Essa é uma situação com Interactive. Por exemplo, posso trocar as cores de um objeto enquanto estou renderizando. Veja lá, vou dar um Interactive. Começar a renderizar. Lá nos materiais, por exemplo, temos alguns materiais aqui. Por exemplo, a calça. Vou mudar a cor da calça. Olha lá, consegui mudar a cor. Também consigo orbitar. Estou orbitando aqui no sketch, veja lá. Então eu vou arrastar a janelinha aqui do ladinho. Voltar a cor. Enquanto você aguarda um pouco, veja lá. Ele vai renderizando. Ok? Vou dar um stop. Situações importantes. A iluminação pré-configurada pelo V-Ray, ela segue então o fuso horário. Se você está no hemisfério sul, hemisfério norte, aquele já está pré-configurado no meu, com o UTC-7, provavelmente em algum lugar lá dos Estados Unidos. Veja o horário, a data. Se eu estou renderizando, então, em modo interativo, veja que eu tenho a possibilidade. Aquela hora eu estava no editor, não é? Veja só, dando um clique no editor, eu estava na engrenagem e verifiquei o interactive.
e lá aparece então a mãozinha. Eu tenho a possibilidade de, também, aqui no Report SketchUp, tá aqui aquela mãozinha, dou um clique. Ok? Então estou no Interactive. Verifiquem agora, eu vou alterar o horário, deixar um pouco. Olha lá o sol. Deixei um pouco mais tarde aqui. Eu passo que agora eu estou até conseguindo ver ele. Ok? Aqui então em sombras, se não está ativa lá em cima, em janela, Default Ray, temos lá sombras. Vou dar um stop no Render Interactive. Não deixe por muito tempo em Render Interactive. Uma cena muito pesada pode facilmente travar enquanto você orbita, ou até faz algum processo de modelagem que não seria o ideal. Então é mais para trocas de cores e verificando sombras, horários diferentes. Ok? Então vamos utilizar o Interactive para esse processo. Mas é importante também que você verifique. Temos o Render Output, a saída. Veja que você deve habilitar esse Safe Frame. Veja que eu estou ativando o tamanho da imagem. E para a imagem teste isso aqui está muito bom. Não indico mais do que 1000 pixels em algum desse padrão. Para os testes então ficarem mais rápidos, para você verificar a iluminação no primeiro momento. Aqui eu vou trocar para você verificar o tamanho da imagem. Por exemplo, 1 para 1. Olha lá. Veja que ele está dando um enquadramento. Essas tiras mostram o enquadramento da foto. Quando eu renderizo, veja o tamanho da foto quadrada dessa vez. Então depende da saída. O que você quer? Se você quer uma saída, né, em Full HD, enfim, ou uma versão tipo foto, vou dar um stop no render. Veja que eu vou trocar o enquadramento agora para Landscape. Né? Ou 4x5. Né? Comprido. Tá alto, beleza? Em widescreen, como já estava no princípio, vou deixar aqui em widescreen. Bom, para facilitar então, vou verificar em 1 para 1 no primeiro momento. Vou renderizar. Ok. Deixo então para o horário da 1h30. Já estava lá assim, né? 13h30. Muito importante. No processo então de teste, você vai verificar um ajuste, vai verificar aquela ferramenta, volta o valor, testa a outra. Cuidado então, verifique qual era a situação anterior, como estava antes pré-configurado, para você não acumular situações onde você pode facilmente se perder. Poxa, não lembro se aquele valor era assim, como estava antes, onde eu mexi, aquilo que interferiu, enfim. Então facilmente você percebeu que quando você trocou o horário, olha lá, uma iluminação, é claro, a tua câmera conseguiu nesse horário visualizar melhor, ficou mais claro essa região, né? Conseguiu ver mais detalhes. Agora naquele outro horário já não. Talvez você precise mudar a exposição da câmera, mudar a exposição da sua fotografia. Então isso é muito importante, tome muito cuidado. Então uma situação mexe com a outra, depende de vários fatores. Então faça testes com calma. Vai, faz um valor, volta para aquele outro valor. Enfim, vou dar um stop. Então a saída temos um tamanho, uma pré-configuração, e ativando o Safe Frame, você consegue então deixar o enquadramento com aquela proporção. Quando eu comentei da câmera, temos aqui câmera, um fator de exposição. Mudando esse fator de exposição, você pode deixar a imagem mais clara ou mais escura. Deixamos então Interactive, conhecemos então a
a engrenagem aqui, os settings. Primeiro são os materiais. Temos materiais, iluminação, geometria. Veja que apareceu a primeira geometria, a geometria do overlay. Vamos utilizar o plano infinito. E por fim na settings, onde temos as configurações de render, que é importante agora. Render output. Conhecemos o environment também, não é? Que é a iluminação dessa background, que está ativa através de um sol. É a força do céu através aqui da sunlight. Veja lá, essa é a sunlight. E se você clica nessa flechinha, você tem configurações da sunlight. São aquelas que a gente verificou. Nada mais é do que um mapa da sunlight. Então você pode desligar o sol, veja só. Olha a sombra. Eu posso desligar o sol, verifique. Mas você ainda tem iluminação da background. Vou voltar. Olha lá. Está ativo a iluminação da background. Sem ela, tudo escuro. Pois não temos mais o sol. Sigo então ele. Bom, vamos voltar ao original. Deixo ele ligado. Environment, deixo aqui também ligado. Ok? É assim então os princípios, né, do overlay. Os fundamentos, a sunlight, na engrenagem, câmera, fator de exposição. Vou brincar aqui um pouquinho. Vou alterar aqui, por exemplo, para 10. Veja que o fator de exposição da câmera. Entrou muita luz na tua câmera. Agora eu vou colocar o fator de exposição 16. Não entrou tanta luz agora na tua câmera. Vou colocar o valor inicial. Ok? Deixaremos assim então a câmera com o fator de exposição 14,24. Pode colocar 14 se quiser. Render output. Temos lá um render teste de 450 por 450, 1 para 1. Ou poderemos usar o widescreen. Vou deixar aqui em widescreen. Ok? Deixem ativo então Save Frame. Outro ponto importante, se quiser restaurar, por exemplo, a janelinha, se você minimizou, fechou, quiser restaurar a janelinha, dá um clique. Aparece ela lá. Veja que ainda estou renderizando. Vou dar um stop e parou o render. Na versão 3.6, por exemplo, aqui aparece um quadradinho vermelho enquanto está renderizando. Se você dá um clique aqui, ele dá o stop. Então ele está pedindo para dar o stop, digamos assim, né? Com aquele quadradinho vermelho, quer dizer que está renderizando ainda. Foi o que aconteceu aqui. Eu estava renderizando, eu fechei a janelinha, mas ainda está renderizando. Por exemplo, está aparecendo um quadradinho vermelho. Na versão 3.6 aparece. Enfim. Para dar um stop, então, volto a janelinha e dou um stop. Para começar os testes e finalizar essa aula, vamos lá em cima para comentar sobre a organização do sketch, né? Finalizar essa aula com esses fundamentos. Primeiro verificamos a interface do V-Ray, fizemos um teste com o render interativo. Lá em cima em janela, clique em 3D Warehouse. Em 3D Warehouse, pesquise em casa 01 10 Guilherme Kublinski. Vamos fazer o download. Clicar em sim.
colocar aqui em algum lugar no meu projeto. Deixei um retângulo grande lá atrás. Ele vai ser útil para posicionamento depois de uma imagem de fundo. Ok? No primeiro momento, reconheçam o projeto. Ele vem dentro de um grupo, de um componente. A primeira parte do exercício é reconhecer a estrutura, dando clique aqui no ladinho estrutura, lembrando lá em cima em janela Default Tray, você pode habilitar a estrutura. Olha lá embaixo. Veja o que você tem. Então esse componente que eu selecionei é um componente. Clicando no maisinho, você consegue verificar que tem muitos objetos aqui dentro, né? Se você quiser, para facilitar, você pode até dar um explode. Desassociar. Soltou todos os objetos. Eu peço para que vocês deletem esse retângulo. Até fica mais fácil para não atrapalhar. Pode deletar. Depois eu atualizo o arquivo. Deixo ele sem o retângulo. Caso apareça o retângulo aí para vocês, deletem ele para não atrapalhar no zoom. Clique em Zoom Extend, que esse modelo centralizado é a lupinha. Veja que ele enquadra todos os elementos do teu projeto. Olha lá, dá um clique. Isso é importante, se você se perdeu, ele mostra, né? Isso pode acontecer se você entrar aqui na parede, por exemplo. Olha lá, não consigo entrar e sair aqui, por exemplo. Se eu dou um clique no Zoom Extend, certo? Veja então a organização deste arquivo. Todos os elementos estão em grupos ou em componentes. Se você quer aplicar um material em algum objeto, você pode simplesmente selecionar o componente e aplicar esse material. Ou entrar no componente, por exemplo aqui, dando 2 cliques, entrando no componente, selecionando uma superfície, eu posso pintar só essa superfície, por exemplo. Selecionar essa outra, pintar esta outra superfície, enfim. Então é importante essa organização, reconhecendo esses princípios. Nesse arquivo, eu tenho lá uma iluminação Dome Light, uma luz retangular e uma outra luz retangular. Eu peço para que vocês reconheçam esses objetos da iluminação que estão aqui. Duas luzes retangulares e essa Dome Light. Com o botão direito do mouse, Select em Viewport. Veja lá, está selecionada. Essa é a Dome Light. Uma iluminação que simula um céu. Se você está com ela ligada, veja que está ligada aqui. Na versão 3.6, para você ligar e desligar uma luz, você vai verificar o ícone. Você pode dar um clique bem no ícone que está aqui da Dome, ou um botãozinho que está aqui em cima. Essa versão 3.4 é por aqui, Enable. Desabilitei a Dome. Eu vou então deixar habilitada e vou desligar por enquanto, só para você verificar a Dome primeiro, né? Melhor. Então a Sunlight eu desabilito, volto aqui na Dome, deixo ela habilitada. E a luz retangular, as duas luzes retangulares estão aqui ativas, por enquanto eu vou desligar. Eu vou dar um clique aqui para fazer o Render Interactive. A iluminação mudou. E veja que a Dome Light, ela trabalha com um céu, não é? Olha lá, que interessante. Determinado horário.
Esse céu pode ter uma intensidade, veja lá, vou dar um clique na Dome Light. Essa intensidade está como 0,1, bem fraquinha. Deixei aqui de propósito para que você verificasse essa diferença. Vou colocar aqui uma intensidade de 1. Ela já vem com o valor de intensidade 1. O meu exemplo estava com 0,1. Para que você identificasse uma situação já quase noturna, não é? Com 0,1. Agora, com o valor de 1, que é o valor original da Dome Light, ela tem esse efeito. Bem interessante, não é? Um realismo para essa situação, já que esse sol está próximo de nuvens. Olha como ficou essa sombra. Eu vou desligar a Dome Light. Veja que agora ficou valendo apenas aquele environment, que a background está ativa, não é? Volto lá para as luzes, verifico então a sunlight, ligo ela. Está ligado? Percebeu? Bom, o horário é diferente e o tipo de sombra também, não é? É claro que você tem outras possibilidades aqui em sunlight. Depois eu vou falar sobre isso em outra aula. Ok? Assim como a Dome Light, esse processo do render simulando o noturno. Vou desligar então a sunlight. Lembrando que a versão 3.6 você pode ligar e desligar num ícone que está aqui na frente. Sunlight eu desligo. A Dome Light eu vou ligar. Olha lá. E vou deixar em 0,1. Bem fraquinho. Parece que estamos numa situação noturna, não é? E agora eu vou ligar as luzes retangulares. Deixei assim, com a Dome Light com o valor de 0,1, para que você pudesse acionar as retangulares. Acionei a luz retangular 1. Ela está dentro da casa. Eu não tenho materiais, então, de vidro na janela. Você pode aplicar para visualizar esse efeito. Eu vou esconder essa... Vou desabilitar então essa luz retangular e vou habilitar a outra. Percebeu? A outra está lá no cantinho. Essa daqui, não é? Veja com o botão direito do mouse. Select in Viewport. Essa daqui. Vejam também que ela está invisível. Ela não vem assim. Eu já deixei com essa configuração para que a gente possa visualizar essa possibilidade. Veja em Options. Ela está em Invisible. Desabilito. Aí aparece ela. É assim que ela vem. Ela aparece mesmo. Você tem que, quando você precisa, né, nessa situação, você tem que clicar em Invisible. Deixar de visualizar. Você tem a questão da intensidade. Vou mudar aqui, colocando valores de 90, por exemplo. Veja aí que já teve uma outra intensidade. 3 vezes aquele valor, não é? Se eu coloco, então, por exemplo, 180, já tem uma região já com bastante iluminação. Alguns podem até acontecer alguns estouros. Aqui ainda, no caso, não. Já que está interessante. Ok? Vou desligar. Vamos reconhecer a próxima luz que está dentro da casa. Mas para isto, vamos para o básico do material, que é aplicar o material, né? O material já existente da biblioteca. Para isso, primeiro botão lá em cima dos materiais. Veja que você tem vários materiais já, mas não configurados, né? Esses são os materiais do Sketch. Eles aparecem aqui. Você pode configurá-los se você quiser. Nessa parte da aula, a gente vai trabalhar com o material do vidro. Então, procurando aqui Glass. Veja que aparece sempre essa flechinha, né? Tome cuidado com essa flechinha. Essa flechinha, veja que você tem aqui a biblioteca, as categorias, Class. Aqui embaixo aparece. Veja que você também pode ampliar. Ó, olha esse botãozinho.
Verificaram aqui? Deixando então maior, desce, ó, bem nesse cantinho, tome cuidado do que você vê aqui para descer. Veja essa flechinha, né? Então vai e volta, e aqui você desce. Procura o Glass Windows Neutral. Esse aqui. Clica, segura e arrasta e joga para a tua biblioteca. Aparece lá. Veja que você pode ampliar, deixar menorzinho se você quiser aqui, maior. Também é uma ideia boa. Veja que aparecem então esses materiais também. Na tua lista de materiais está lá o Glass Windows Neutral. Clicando em selecionar, veja lá, ó, a tua casinha no modelo, aparece todos os materiais. Essa é a biblioteca, está aqui, não é? Ó? Estão todos eles lá. E esse aqui é o Glass Windows Neutral. Veja que não aparece esse triângulo, porque não foi aplicado ainda. Os outros já estão aplicados, né? Então, se eu seleciono, está aqui, Glass Windows Neutral, ele está aparecendo assim no Sketch, mas no V-Ray aparece desse jeito. Para facilitar um pouco, aqui no Sketch, eu vou editar esse material e vou deixar no Sketch ele transparente. Deixa eu parar o render, dar um stop, para não carregar. Deixei agora o vidro transparente e agora eu posso começar a aplicar este material. Tome cuidado. Primeiro eu vou selecionar, ó, vou no Select, seleciono esse objeto e reconheço. Esse objeto aqui, por exemplo, vou verificar aqui, ó, é um grupo e dentro desse grupo temos um outro grupo. Então, quando eu dou um clique, dou 2 cliques, eu entro no grupo. Veja lá. Ó. Entrei no grupo, aparece assim, e está lá, um outro grupo aqui dentro. Se eu seleciono esse objeto, veja lá, selecionei aqui. Este é o grupo do vidro. Você pode até trocar o nome aqui, colocar vidro, para você não se confundir. No botão direito do mouse temos o renomear, vidro. Isso pode ajudar muito no processo, né? Fica mais fácil, você pode selecionar até por aqui, em estrutura. Então, vidro selecionado, selecionei esse componente do vidro. E agora este material que está aqui, né? Está do V-Ray configurado. Veja que ele está aqui também no Sketch. Volto para o selecionar, está lá ele, uma forma transparente no Sketch, para conseguir visualizar dentro do Sketch, e também uma forma bem configurada no V-Ray. Vamos lá. Clico, né, no material e aplico no componente. Vou fazer isso nos outros vidros. Entrei no grupo, selecionei esse outro grupo, que é o vidro, né? Aplico. Saio, dou um ESC, né? Vou para a seleção primeiro, clico na seleção, dou um ESC e saio do grupo. Clico nesse outro objeto, percebo que também é o mesmo grupo, clico 2 vezes, entro, seleciono esse vidro. Não, selecionei esse grupo. Percebi que ele está ali, beleza, que é o grupo do vidro, e aplico. Está lá o vidro. Vamos ligar então a iluminação. A luz retangular ativo. A outra luz também. Então, as luzes estão ligadas e vamos ver. Lembrando que a Dome Light está ativa, não é? E a Sunlight está desabilitada. Você não pode deixar então a Sunlight habilitada, que é uma outra iluminação. A Dome Light é uma iluminação que depende de uma imagem, veja aqui, ó, uma imagem chamada HDRI. É uma textura. Então, através dessa imagem, que é a imagem do céu, ela consegue ser calculada, uma intensidade fraca, como eu deixei aqui, parece uma iluminação noturna. Essa é uma dica. Então temos uma Dome Light ligada e a Sunlight desligada. Vejam as luzes, né? O vidro funcionou, como a gente já tinha percebido. Veja como está essa cena noturna. Bem legal, né? Essa ideia.
Temos alguns objetos lá dentro. E para facilitar a entrada dessa câmera nesse espaço, você pode, em estilos, ativar um estilo raio-x, o que eu indico, a grade de linhas, que é apenas o wireframe, né? Apenas as linhas. Veja que com a câmera facilmente você pode entrar no ambiente. Olha lá. Ok? A primeira ideia é reconhecer esse processo. Eu vou desligar as luzes retangulares. Temos apenas a Dome Light, então a iluminação ficou prejudicada, né, por causa disso. E a Sunlight eu posso habilitar. Perceba que eu posso desabilitar agora a Dome Light. E agora sim, não é? Então temos que deixar desabilitado a Dome Light e apenas a Sunlight ali habilitada. Você consegue visualizar aquela primeira ideia. O sketch já começa assim, né? Com esse tipo de situação. Que é a Sunlight habilitada com aquele horário pré-configurado. Para você posicionar uma câmera simples, por exemplo, fora da casa, você poderia deixar aqui do ladinho. Acionar uma vista frontal em exibições, por exemplo. Vou me afastar um pouquinho. Posso usar a mãozinha. Olha só. Temos a mãozinha e outros recursos interessantes para a câmera aqui embaixo. A mãozinha estou posicionando a câmera. A frente dessa casa, na verdade, está numa outra vista, que eu acho que é a vista lateral esquerda. É isso aí, é a vista lateral esquerda. Então, a esquerda, ó, vista frontal esquerda, vista esquerda, que dá a vista frontal da casa, no caso. A fachada. Ok? Então essa é a primeira ideia, posicionando sombras, verificando também o horário, né? Olha lá. Posicionando o sol, que quer dizer os horários, a dependência das sombras aqui. Mesmo mudando o horário, temos a posição diferente do sol. Final de tarde, próximo meio-dia e de manhãzinho, por exemplo. Ok? Faltou colocar o material aqui do vidro da frente, né? Agora que eu percebi. Eu vou voltar naquele estilo para visualizar. Vou fechar essa janelinha. Para visualizar então, de maneira sombreamento, né? Visualizar o sombreamento e as texturas. Vou aplicar o vidro aqui também. Entrando no grupo, selecionando esse material, esse objeto. Lá em materiais, o vidro, seleciono. Tudo certo então? Deixo então na vista frontal. Opa, era a vista lateral esquerda, né? Vista lateral esquerda. Posiciono a câmera. Me afasto um pouquinho. Tá legal assim, né? Tudo certo? Vamos depois continuar o tutorial falando de câmeras. No primeiro momento, então, você pode, em cenas, procurar cenas, gravar uma posição, mas cuidado.
na hora que você grava essa posição de câmera, você está deixando essa configuração, este horário, preso a esta cena. Você pode até desabilitar essa condição. Veja aqui embaixo, em cenas, você tem esse botãozinho, não é? Olha lá, esse botãozinho aqui do ladinho. Se ele está assim, com a flechinha em mais, você não consegue ver detalhes. Vou dar um clique e aparece agora uma flechinha menos. Você consegue ver detalhes aqui embaixo. E aí tem uma situação importante. Você pode até desabilitar a opção de configurações de sombra, né? Se você desabilita, ele não tem mais esse apego. Independente do horário que você coloque, todas as cenas ficam, né, sem salvar e sem ter apego, né, a um horário. Então você pode ter a cena 1, cena 2, cena 3 com o horário pré-definido para cada uma delas. Então, meio-dia, outra 2 horas da tarde. Mas tudo isso pode se você coloca, então, as configurações de sombra. Deixar esse tiquezinho, deixa preso essas configurações. Então, por exemplo, eu vou deixar uma cena com horário inicial, que estava 13h30. E se você está com o tiquezinho, ele vai salvar. Eu vou deixar aqui com o tiquezinho. Ele vai salvar as configurações de sombra. Quando você não quer fazer isso, ficar só testando, ter várias cenas e só testando horários, você pode tirar esse tiquezinho para cenas. Vou deixar com. Então, deixei 13h30. Gostei dessa cena, vou dar um adicionar. Adicionei às 13h30. Agora eu vou trocar. Eu vou colocar aqui, por exemplo, às 16 horas. 16h30. E vou adicionar a próxima cena. Veja, se eu clico na cena 1, clicando 2 vezes aqui, ó, 2 cliques aqui, ou um clique aqui em cima. Então aqui em cima é só um clique, que é essa abinha que criou, e aqui é 2 cliques no ladinho, né? Então cliquei 2 vezes na cena 1. Se eu renderizo, vou clicar nessa mãozinha, que é o Render Interactive. Está naquele horário, das 13h30. Se eu clico na cena 2, vou clicar 2 vezes aqui, hein? 2 cliques. Veja que ele mudou o horário. Agora o render mudou. Foi lá para as 4h30. Lembrando que esse horário, essa posição, esse fuso horário também em algum lugar lá dos Estados Unidos. Você pode mudar isso aqui. Também falaremos sobre isso na sequência. Ok? Vou dar um stop. Então temos 2 cenas salvas com 2 horários diferentes. Tudo certo. Muito obrigado por essa situação aí. A gente vai trabalhar com os renders finais, envolvendo etapas e sequências importantes relacionadas ao fotorrealismo. Então, valeu aí essa atenção, essa situação inicial, o reconhecimento das ferramentas básicas. E vamos para o próximo vídeo aí.